Vamos dar as boas-vindas à palestrante de hoje, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos fazer algumas reflexões que eu fiquei com medo, que hoje a Nelly não baixou o falador, mas quase que alguém começa a falar tudo o que eu tinha preparado. Que eu vou tentar abordar os princípios básicos da doutrina espírita. Uma casa espírita estuda o quê? Nós estudamos 5 princípios fundamentais e por isso passamos não a acreditar por acreditar, mas ter certeza de que Deus é justo e bom, de que Deus é sabedoria suprema, através do estudo desses princípios. O primeiro princípio da doutrina espírita é que nós somos seres imortais. Nós não iremos desaparecer com a morte do corpo físico. Nós somos imortais. Continuaremos a viver. Continuaremos do outro lado da vida e vamos continuar como somos hoje. Não é porque a gente morreu que vai para o inferno para sempre ou vai ficar tocando harpa no paraíso. Nós vamos continuar com os nossos defeitos ou com as nossas qualidades, com a nossa personalidade. E por isso que muitos espíritos que estão do lado de lá estão ainda apegados no ódio, estão ainda apegados na vingança, na dor, na punição. E são esses espíritos, então, que muitas vezes são encaminhados, trabalhados diante dos trabalhos de mesa, os trabalhos mediúnicos numa casa espírita. Porque nós continuamos do outro lado com os nossos medos, com as nossas raivas, com as nossas preocupações, e a gente muitas vezes do outro lado quer resolver pendências. Não sai de casa, morre, desencarna, mas não sai de dentro da casa. Quer resolver problemas judiciais, problemas de inventário, se vende um imóvel, se está com raiva. Porque não é porque desencarnou que vai mudar, fica bonzinho, não. Continua do mesmo jeito. E na doutrina espírita, então, a gente estuda primeiro que a gente sobrevive depois da morte, somos imortais. Segundo, nós nos comunicamos. Existe uma comunicação entre os ditos mortos com nós, os vivos, entre aspas. Porque não existe morto. E não existe vivo, nós somos encarnados, uma situação encarnada. Vivos é uma maneira de a gente analisar a nossa situação. Então, o morto que se comunica, ou seja, o espírito imortal, ele pode sim se comunicar. Muitas vezes ele tenta se comunicar com algumas pessoas, alguns médiuns que não estão treinados ainda, não foram educados, por isso eles não são atendidos nem são escutados, mas eles ficam incomodando, não é verdade? E eles vão para a casa da gente e querem falar para a gente, querem que a gente vá resolver o problema deles. E no trabalho de desenvolvimento mediúnico, na educação mediúnica, que é então trabalhado com o médium, para como que ele fica dono do corpo dele. Porque um espírito, só porque ele quer dar comunicação, você vai receber na hora que ele quiser? Você é dono do seu corpo, você é dono do seu templo. E você sente, quem é médium, a presença espiritual, porque muda. Você começa a sentir dor que você não tinha antes. Você começa a sentir um calafrio que você não estava antes. Vai no médico, não tem nada. Você começa a sentir uma arritmia, uma grande tristeza. Numa casa espírita que eu dou palestra em Itajaí, eu estava antes de dar a palestra conversando ali fora, e aí um familiar veio dizendo que estava levando a filha ali na casa espírita porque ela estava com problema cardíaco, com um sufocamento, e ela já tinha ido no cardiologista
pneumologista não tinha nada, já tinha no pneumologista não tinha nada. E chegou na casa espírita, foi visto a presença da avó do lado dela. A avó havia desencarnado com esses sintomas e por saudades da neta e a neta dela, porque aí existe uma aproximação por vinculação vibracional, se vinculava à neta e passava os sintomas do desencarne. À medida em que vamos estudando, a gente vai trabalhando para não provocar esses males quando morrer. Já pensou? Nós que amamos os nossos familiares, vamos estar passando os nossos sintomas para os nossos netos, nossos filhos, por saudades, né? Então, nós nos comunicamos, mesmo estando desencarnados. E tem mais, depois de desencarnado, vamos ficar lá para sempre? Não. Morreu, não está evoluído ainda, ou mesmo que já esteja, mas quer vir para a Terra como missionário, a gente reencarna quantas vezes forem necessárias. Mas não tem um limite para a reencarnação. Olha, são muitos e muitas as encarnações que nós temos que passar. São todas na Terra. Aí vem mais uma coisa que a gente estuda no movimento espírita. Não existe só a Terra para a gente reencarnar. Existe um mundo, assim, uma imensidade de outros planetas em que a gente reencarna. A pluralidade dos mundos habitados. Nós podemos ir para outros planos de acordo com a nossa evolução. Todos nós que estamos matriculados, reencarnados no planeta Terra, somos mais ou menos no mesmo nível, padrão evolutivo. Sabe quando a gente separa as crianças na sala de aula? Antigamente era A, B, C. Né? Aí tinha as crianças mais inteligentes, as menos inteligentes. Pois na Terra, reencarnam todos mais ou menos no mesmo nível. Ai não, mas tem pessoas muito pior que eu. Tem. Como tem os danadinhos tudo na mesma sala. A gente veio, reencarnou no planeta Terra por similitude, por semelhança no padrão vibratorial. Nós, somos filhos de Deus, imortais, e não morreremos e vamos sendo atraídos a reencarnar no meio, na família, no grupo, no ambiente do planeta que for necessário para a nossa evolução. Até que tenhamos atingido o grau de evolução daquela experiência. E muitos de nós somos repetentes, ficamos repetindo. Quer saber quanto que a gente está repetente numa mesma encarnação? Não precisa ser nem na outra, nessa mesma. A gente fica repetindo as mesmas experiências. Meu Deus, de novo, mas de novo esse mesmo problema. É porque você ainda não deu o salto evolutivo que precisava. Problemas que se sucedem numa vida da gente é porque é esse problema que nós temos que passar. Por exemplo, o meu problema de drogadição na família, nem vou falar, está quase passando. Mas foi, voltou, ora com o pai, ora com os irmãos, ora com o marido, aí o marido faleceu, aí veio com o cunhado. Meu Deus, isso nunca vai acabar na minha vida. Vou ter que estar sempre com esse problema, porque é o meu problema. Cada um de nós tem os seus problemas para a gente ter como desafios. À medida em que você vai amadurecendo e vai sabendo como se posicionar, os problemas vão se solucionando. É incrível como que diminui a frequência, ou você já tem a solução para aquilo, você resolve. Uma paradinha nos princípios, porque por enquanto eu já falei sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o principal de todos,
nós acreditamos em Deus. Nós estudamos Deus de uma maneira tal que a gente admira a obra da criação. Não um Deus injusto que cria pessoas diferentes, em condições diferentes, mas num Deus justo, que vai fazendo com que a gente evolua e ora a gente, numa encarnação a gente é rico e na outra encarnação não. Vejam bem, essa experiência que estão passando nossos políticos. Os políticos bons, aqueles honestos, raros, né? Mas que tem, esses estão exercendo bem a sua função. Mas aqueles que da educação, da saúde, da segurança, nessa vida parece que é tudo assim, a mil maravilhas, estão conseguindo ludibriar a justiça e estão vivendo numa boa. Vivem numa boa? Pode parecer. Mas de acordo com as leis divinas, e isso não é um julgamento meu, não vai ser um julgamento de ninguém, atraídos pela lei que atrai para a gente, e a gente é atraído às pessoas e às circunstâncias, nessa existência mesmo, muitas vezes já começam a colher o fruto daquilo que estão plantando. Ou é um neto, ou é um filho, ou é alguém que desvia, ou que entra na drogadição, ou que é assassinado. A vida da pessoa vai atraindo com similitude vibracional, na frequência emocional, as coisas de acordo com aquilo, com a evolução da pessoa. E aí quando for reencarnar, não é que tem um anjo lá, ou os espíritos planejando, não, em tal época você vai perder isso, em tal época você vai sofrer aquilo. Atraídos. Vocês sabem o que é ser atraído? Você vai para... Pega uma casa noturna aqui, que agora eu já nem sei mais o nome das casas noturnas. Na minha época tinha lá, né? Baturité, agora o que é que tem? Fala o nome? Shed. Essa aí eu tenho que pensar. Você vai para Shed e tem lá zilhões de pessoas. Tem umas 5.000 pessoas, tem 1.000 pessoas. Tem várias pessoas, mas você é atraído como assim por um encanto, igual o sapo para a boca da cobra, para ir para aquela pessoa que você tem um destino com ela. A gente é levado pelas circunstâncias da vida, não é porque Deus foi lá e fez aquela pessoa estar lá dentro da Shed naquela hora. A gente é atraído porque ele poderia estar caminhando por aqui, ele poderia, mas por similitude vibracional, porque você tem uma provação, uma situação que você criou, você encontra. Quer transcender, não quer mais encontrar o karma, tem que mudar o padrão vibracional. Como se muda o padrão vibracional? Pode numa existência transcender? Pode começar a se tornar melhor, rezar por todas as pessoas, pedir perdão mentalmente, começar a pedir perdão por coisas do passado que você fez, que você nem imagina que você fez, porque a gente sempre imagina que a gente fez um pouquinho de coisa ruim, pois multiplica por 5 muitas vezes o que você fez de ruim, como disse o nosso amigo ali, o que acontece no trabalho da apometria. A pessoa acha que fez mal para uma pessoa, mas aí vai ver, matou a família inteira. Então, a questão vibracional do pensamento de pedir perdão, de agradecer, de abençoar, cria em você um padrão vibracional, em que daí você meio que não vai anular completamente, tá? Porque você não se torna completamente santo numa única encarnação, mas você fica mais sensível e intuído para muitas situações que você teria que ser provacionado muito forte. Vocês entendem isso que eu estou tentando passar? A doutrina espírita, ela explica muito claramente essa questão vibracional. E a preocupação, eu sou presidente de uma casa espírita que é filiada à Federação Espírita. Todas as casas que eu dou palestra são kardecistas, todas elas, mas nem todas são filiadas.
Mas em todas que eu dou palestra, cada uma tem uma característica de atendimento. E o que eu vejo da Federação Espírita, o medo da apometria, já que eu estou nesse meio e eu vejo os debates, por conta do que se está fazendo com a apometria em diversos lugares. Aqui que eu venho no trabalho com a Nelly há anos, mais de 10 anos. Eu vou com a Marta, eu vou lá no Sublime Peregrino, eu vou na Rua 3000, que é lá na Casa Maria de Nazaré. São trabalhos sérios, em que o doutrinador que se apresenta na mesa de apometria é uma pessoa séria. E é uma pessoa que não cobra, que não pega dinheiro por isso. A gente está vendo pessoas abrindo trabalhos apométricos e que abrem os níveis dos nossos arquivos mentais, expõem. Vocês sabem o que é isso? Nós temos gavetinhas de memórias nas nossas últimas encarnações. Na outra encarnação e na outra. E na outra encarnação eu fiz mal para outra pessoa, na outra eu fui prejudicada. Quando uma pessoa descobre como fazer esses níveis e subníveis abrirem, ela deixa aberto para que você sinta essas dores, você vai para casa e você fica dependente daquela pessoa a voltar. Muitas vezes, a R$250 no mínimo cada sessão, não é isso? Já ouviu falar? E vem muitas vezes as pessoas em desequilíbrio falar, dar depoimento da apometria, mas não é a apometria feita em casas espíritas sérias. E aí isso é retratado, então, no movimento espírita que é institucionalizado como a federação. Para poder regulamentar a coisa, se proíbe. Porque é difícil de controlar médiuns sérios, trabalhadores sérios no movimento a nível nacional, gente. Viram o que aconteceu com o João de Deus? Ele era bom no começo. No começo ele era bom. Mas depois, com a vaidade, homem em contato com as mulheres, você entendeu? Então, quando você estuda numa casa séria, que você está participando com pessoas sérias, você confia, você se entrega a esse tratamento, muito bem. Mas nós temos o tempo todo que confiar, desconfiando, porque os espíritos que se apresentam nem sempre são de Deus. Nem todo espírito é evoluído. Nem todo espírito que se comunica é um espírito evoluído. Porque tem pessoas que acreditam piamente em qualquer espírito que começa a aparecer. Tinha uma mocinha que ela frequentava os estudos iniciais da nossa casa, em que ela estava recebendo comunicação direta de um espírito que era iluminado. Ia ler as comunicações, não tinha conteúdo. Sabe que não tinha conteúdo nenhum? Repetitivo, e se assinava sempre embaixo com um espírito de luz. E a menina estava fanatizada. Então, que a gente sempre saiba analisar, sim, o movimento da apometria, e é um movimento muito bom, que surgiu lá no Rio Grande do Sul e que foi fazendo curas muito boas. Depois se aprofundou e tem vários estudiosos que é um trabalho muito bom mesmo, de situações que se resolvem numa única sessão. Por que se pede aqui 4? Lá no Sublime Peregrino são 7. Lá na Marta, lá na Maria de Nazaré, não sei quantas. Mas eu vejo que existe uma exigência de participar de palestras. Vocês sabem por quê? Na primeira palestra, escuta a Sandra falar, escuta a Nelly falar já. Opa, tem que pensar mais no que eu estou falando, pensando e agindo. A pessoa começa, a gente diz assim, ó, no estudo inicial da casa aqui do Ramatiz, é reforma íntima. Quem daqui está matriculado no curso de reforma íntima? Vocês que estão matriculados no curso de reforma íntima, pode ter certeza, se tinha alguma coisa para ser curada na apometria, nesse curso já vão ser curados. Por quê? A reforma íntima, ela faz com que você comece a fazer uma mudança comportamental.
Ó, lembra que foi falado que era para desligar o celular? Ainda bem que não é na hora do passe. Se fosse na hora do passe, cortava o cantor. Durante o curso todo de preparação, em que você vai se preparando para uma mudança de reforma íntima, você vai criando essas reflexões que eu estava falando, para você se proteger vibratoriamente. Mesmo que você tenha um espírito cobrador, um espírito obsessor, se você vem para o curso da reforma íntima e cada vez que vai para casa, bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar: não devo mais falar mal das pessoas, devo mais orar por elas, devo agradecer mais as pessoas ao meu redor. Sabe o que acontece com o seu espírito obsessor? Ele perde a conexão, ele não encontra. Você fica, quando você começa a mudar o padrão dos pensamentos, dos sentimentos, e a gente tem que se policiar, tá? Porque é normal falar mal dos outros. É normal ficar vendo a televisão e ficar criticando os políticos e ficar vendo os defeitos físicos de alguém, que é gorda, que é magra, que é isso, que é aquilo. Esse tipo de pensamento vai diminuindo nossa frequência e aí o obsessor nos acha, nos encontra. Quer enganar eles? Eu digo enganar, né? Mas quer fazer com que eles não nos achem? Mudar o padrão vibratório, a frequência mental, a frequência dos sentimentos, passar e andar o tempo todo abençoando as pessoas, agradecendo, orar e vigiar. Não é ficar rezando o Pai Nosso, não. É abençoar, pedir perdão, perdoar. Quando você começa a exercitar isso no dia a dia, você vai criando um padrão vibratorial que o protege. Perde a conexão com o obsessor. Então, assistiu uma palestra hoje, já começa a pensar. Assistiu a segunda, a terceira e a quarta. Chegou no dia da apometria, ai meu Deus, já melhorou minha vida. Melhora mesmo. Melhora, gente. Quando a gente começa a mudar o padrão, a frequência dos pensamentos e sentimentos, muda. Porque não é Deus mudando a gente, é a gente, Nós somos filhos maravilhosos de Deus. Tudo que nós quisermos, nós podemos fazer. Somos irmãos de Jesus. Mas a gente fica pequeno, a gente se apequena e perde essa filiação com Deus quando a gente se torna vingativo, quando a gente se torna pessoas pobres, pessoas desmotivadas. Tem pessoas que dizem assim, mas vão para a casa espírita porque os problemas financeiros são muito sérios. Ou não consigo arrumar um emprego, vão para a casa espírita. Aliás, gente, casa espírita não conserta casamento, não traz amor de volta, tá? A gente não tem trabalho disso. A gente não desmancha trabalho de magia negra, mas a gente empodera a pessoa. A gente faz com que a pessoa perdoe, ame. À medida em que vai escutando e vai trabalhando isso, a pessoa se empodera e tudo isso muda na vida da pessoa. À medida em que você começa a fazer essa reforma íntima, sabe qual é a postura de quem acorda de bem com a vida e pronto para a evolução? O que eu tenho para aprender no dia de hoje? Arregaça a manga e vai para o balcão ser o melhor trabalhador. Se vai costurar, é a melhor costureira. Se vai fazer uma faxina, é a melhor faxineira. Tudo que a gente faz, a gente tenta empregar a vibração do melhor. Se é mamãe, vai cuidar melhor dos filhos. Se a esposa vai receber melhor o marido, no vibracional do melhor. Não tem para ninguém. É a receita. Para que a gente deixe de encarnar no planeta Terra e a gente vá para um mundo mais evoluído, ou permaneça aqui depois que a Terra se transformar num mundo de regeneração, basta apenas uma coisa, que a gente cumpra apenas uma lei, que está resumido todas as outras leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você passa pela rua, eu não preciso estar olhando assim, mas eu posso olhar geral
e abençoar geral. Como eu gostaria que, em vez de as pessoas me olhassem, me criticando, me julgando, eu gostaria tanto de receber um olhar de me abençoar, de me fortalecer. Faça isso. Comece a amar o outro como você gostaria de ser amado. Vibrar pelo outro, rezar pelo outro, pelo cachorrinho, pelo passarinho, pela natureza. Parece que eles lhe devolvem um sorriso. Não precisa nem você passar a mão. Parece que o passarinho lhe escuta, o cachorrinho lhe escuta, lhe sente. Porque você muda a sua frequência. Então, nos princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos estudando e vai dando uma composição de Deus que é sabedoria suprema. Imaginem que entre nós e a Lua, ou entre nós e Saturno, ou entre nós e todos os outros planetas da nossa Via Láctea, não existem espaços vazios. Não existe. A gente diz assim, daqui a Lua tem um espaço. Não tem. Tudo isso está povoado por mundos invisíveis. Aqui não tem espaço vazio. Andando de ônibus não tem espaço vazio. Isso não é grandioso demais para a nossa vã inteligência? O universo a gente só vê com os olhos carnais, que nós estamos encarnados. A gente não consegue visualizar toda a imensidade de mundos que existe fora o mundo físico. E que todos nós somos partes da criação divina e que Deus sabe de cada um de nós. E que conhece cada nosso sentimento e cada nosso pensamento. E que basta que nos sintonizemos quando fez o Wilson, quando pediu socorro, que a resposta veio de imediato. E os Espíritos dizem no Evangelho, na parte que fala sobre os Espíritos protetores, que todos nós temos o nosso anjo guarda, todos nós temos o nosso Espírito protetor, que basta que queiramos, basta que tenhamos, não precisa quase morrer afogado, não. Basta que tenhamos assim uma vontade direcionada de nos sintonizarmos com esse lado do bem. E sabe quando que a gente começa a ficar bonzinho, muitas vezes que a gente não consegue? Eu sempre ensino, assistam um filme bom. Agora está passando assim, tem um filme no Netflix que eu estou indicando, que é muito bom para tornar a gente bom. Porque muitas vezes a gente precisa ver vários filmes bons, várias histórias boas, músicas boas para melhorar, que a gente está tão embutido na raiva, no medo, na depressão, que a gente precisa de ver alguma coisa boa. Então assistam, quem não assistiu, Como Estrelas no Céu. Gente, é muito bom. Muito bom. Sabe o que é você começar a olhar diferente para as pessoas diferentes? Você está no Netflix. Você começar a ter um olhar para as pessoas que estão do seu lado, que não pensam como você, que não sentem como você, que inclusive não tem o mesmo grau de estudo, de conseguir ler, de conseguir entender, mas que você começa a entender que é filho de Deus no tempo dele. E você ama a pessoa do jeito como ela é. Porque todos nós queremos que o nosso marido mude, que a nossa esposa mude, que a nossa mãe mude, que alguém mude para a gente ficar feliz, porque daí eles voltaram do jeito que a gente quer. Só que Deus nos ama como a gente é. E esse filme mesmo, ele mostra bem como Deus nos ama, como a gente é. E que basta que a gente tenha esse olhar de amar, com as deficiências que o outro ainda tem, com o egoísmo, com a vaidade, com tudo que a pessoa ainda tem muitas vezes de ruim, e a gente começar a vibrar e rezar e pedir perdão pelas horas em que a gente vibrou de forma errada por ele. Então que passemos a vibrar pela pessoa que nos incomoda ainda hoje. É um filho de Deus do jeito como ele é, que Deus o ama ainda também. Uma boa noite para todos, uma boa noite.